Oi pessoal, bom dia. Estou aqui na produção da Santa Rosa com o Joedi. A gente vai contar um pouquinho sobre como vocês podem escolher o melhor tijolo ecológico para a obra de vocês. A primeira coisa que vocês devem observar é as características visuais, se vocês estão se agradando da tonalidade dele. Tem várias tonalidades, cada fornecedor vai buscar a terra em uma jazida diferente, um local diferente, então as tonalidades do tijolo ecológico elas não são padrão. Elas variam, esse aqui é mais acinzentado, esse aqui já é mais rosado. Então, gente, é muito importante que você vá visitar o fornecedor ou os fornecedores que você está cotando os tijolos, né? Para você justamente observar, veja, as arestas, se elas estão mais certinhas, né? Se o tijolo tá bem feito. Vocês vão observar que às vezes você vai no fornecedor e ele tá todos ou a maioria do lote ele tá meio comido, não tá uma coisa bem feita, então você já pode entender que não seria o ideal. E outra coisa, pessoal, é bom vocês estarem cientes que existem dois tipos de tijolo ecológico que você vai precisar na sua obra. Um é esse aqui, que é o que vai ter na maior parte da obra, esse dos que todo mundo já viu, né, a foto e tal. E tem o modelo canaleta, que serve tanto para a passagem dos tubos na horizontal, quanto para a parte estrutural também na horizontal, que são os cinturões da casa, em cima de porta e janela, etc. Então, esse modelo canaleta, vocês vão ter a quantidade deles dentro do projeto de modulação do tijolo ecológico. Então, seu engenheiro ou arquiteto que fizer esse projeto complementar de modulação, vai estar quantificando quantos tijolos canaleta você vai precisar solicitar para o seu fornecedor. Além desses dois tipos, existem uns extras, vamos dizer assim, que um é o paver, que serve para você aplicar em piso de jardim, para passeios de pedestres, e o outro é um revestimento que Joedi faz aqui, talvez nem todo fornecedor vai fazer esse modelo, mas vocês podem perguntar, que é o palha trançada, que serve para você dar um detalhe de revestimento de parede. Então ele cria um efeito meio 3D se você aplicar ele desencontrado. Pessoal, vocês vão receber na sua obra os tijolos assim, nos pallets, tá? Envolvidos por esse revestimento plástico. Então esses aqui já estão prontinhos para entrega. Aqui. Então, minha gente, falando um pouquinho sobre resistência mecânica, de uma forma bem empírica, a gente resolveu fazer o teste de passar o carro por cima, fazendo um comparativo entre o tijolo cerâmico e o tijolo ecológico. Vamos ver como é que vai funcionar? Olha aí, pessoal, intacto! Agora, para fazer esse teste, tem que ser numa superfície bem plana, tá? E o ideal é fazer o laudo. Então, minha gente, vindo aqui para a parte do laudo, né? A partir do momento que vocês receberem o laudo do fabricante, é importante que vocês saibam identificar quais são os critérios que estão atendendo ou não o tijolo que vocês escolheram para construção, certo? Esse laudo aqui é o laudo produzido pelo pessoal do Senai, aqui de Pernambuco, tá? Onde tem a identificação do laudo, a data do relatório e as informações normativas, certo? Antes de tudo, ele sempre referencia qual é a norma, tem a assinatura do profissional, do laboratorista, e as informações do cliente, né, da construtora, do produtor, no caso. E aí tem as informações tanto do traço, pode ter ou não, quanto do dimensional, certo? E aí começam as informações, certo? Nesse caso aqui, ele faz várias análises, tanto dimensional quanto dos ensaios. A norma ela fala sobre 10 amostras para que se tenha uma média. Essa primeira análise aqui, ele consegue compatibilizar as duas informações, tanto de geométrica quanto de resistência à compressão, tá? Essa resistência à compressão, ele dá em MPa ou quilograma-força,
tá? Que são esses dois itens aqui, tá? Então, o MPA, ele dá por amostra qual foi o ensaio e depois tira uma média disso. É onde entra a parte normativa, certo? A norma do tijolo ecológico, a 8491, ela fala sobre os seguintes critérios, tá? Os requisitos. A análise dimensional, mais ou menos 1 milímetro dimensional, e de resistência à compressão para fins de vedação, ele fala em 2 MPa como média, individualmente 1,7 MPa para cada amostra. Já para absorção de água, ele fala sobre 20% o limite de absorção de água, não sendo individualmente superiores a 22%, ou seja, um tijolo pode ter dado 22%, mas os demais tem que ter como média 20% de absorção de água, tá certo? E aí, voltando para o nosso laudo, nós temos uma média aqui de 6,7 MPa dos tijolos, certo? O tijolo, a norma ela fala sobre 2 MPa para fins de vedação. Ora, Joedi, como é que a gente consegue chegar num... Eu estou utilizando ele para estrutura. Como é que eu considero essa resistência mínima para a estrutura, então? E aí, eu sugiro que vocês também leiam as outras normas de tijolo cerâmico para fins estruturais e de tijolo e bloco de concreto para fins estruturais, que elas dizem o seguinte, no caso aqui, essa é de cerâmico para fins estruturais. Ele fala aqui, resistência à compressão, né? Bloco usado com furos na vertical com o mínimo de 3 MPa, certo? Já para concreto, o que é que a norma fala? Ele tem aqui, com função estrutural, tipo classe B, o mínimo é 4 MPa, né? Aqui, nas nossas obras, a gente considera o tijolo ecológico como um mínimo de 4 MPa. Então, 6,7 MPa está excelente, está dentro do que a gente estava estimando e está tranquilo. Inclusive, o mínimo aqui deu 5,2 MPa. Então, nesse caso aí está excelente. Quando vocês observarem a resistência do tijolo de vocês, peçam análise de quem está construindo para que se adapte para a melhor maneira, a melhor característica possível. Falando sobre características físicas de massa seca e índice de absorção de água, a média deu 10,3% de absorção de água. Está excelente, né? A gente lembra que dos critérios de absorção era individualmente de 22% e média de 20%, 10,3% está excelente. E como média dos ensaios, né, ele dá os critérios aqui, ó. Normativamente, ele seria reprovado pelo dimensional, tá? Eu tenho 125 milímetros e mais ou menos eu estou com 126 e uma folga. A parte de altura está dentro, mais ou menos e na largura ele também dá uma variação de 0,6, tá? Já para absorção de água, como eu falei, dá uma média de 10, está excelente, e para resistência à compressão também é excelente. E é isso, minha gente.